O assunto que volta sempre, né, cara, é a tal da Vina dependência, não tem jeito. E esses números aqui eu achei impressionantes. A gente realmente, em Brasileirão, quando o Vina não está em campo, parece ser outra equipe, não é de hoje. Desde 2020, naquela era do Guto, é assim, cara. E já são 12 jogos no Brasileirão sem Vina, que o Ceará vence apenas uma, empata 3 e tem 8 derrotas, 16,6% de aproveitamento, aproveitamento de lanterna do Brasileirão, sem Vinícius Góes no time, cara. Isso é impressionante. Isso deixa também, além de escancarar, duas coisas, né? Uma que o Vina é um cara, é o principal atacante, o principal jogador do Ceará, ofensivamente, é um cara espetacular e que dá outra dinâmica para o time. A outra é a incompetência de nunca terem suprido a ausência do Vina em nenhuma situação. Que é o posto do futebolês, tá, gente? Só para ilustrar para vocês, essa arte está rolando aí nos grupos de WhatsApp, mas não nos surpreende em nada, e é até chato falar em Vina dependência, a gente já teve essa discussão várias vezes, e até o próprio Landim traz a outra perspectiva, né? Muito bom depender do Vina, um craque, muito bom ter ele no elenco, no time, né? Mas por outro lado, é muito ruim não ter ele. Se ele se machuca ou se ele está suspenso, é um Deus nos acuda em relação ao Ceará, Klaus. É impressionante. 16% de aproveitamento sem o Vina atuando. Bom, ainda bem que a gente já sabia disso, né? A gente já sabia disso, já tinha alertado, já tinha falado, já tinha conversado. Não é de hoje, mas aparentemente não é de hoje também que não escutam, que não querem, que insistem no erro. A gente já sabe disso. E os erros se repetem. E os fracassos também. Então, até que eu estava vendo um trechinho da live do canal Cash, em que o Léo estava falando exatamente sobre a questão de ser mediano, né? Um time formado para ser mediano, com resultados que a gente tem que se acostumar que serão medianos, com temporadas que serão sempre medianas. E é bem isso mesmo, né? A gente tem sempre a continha do chá. A gente nunca pode ter um algo a mais. A gente nunca pode ter um elenco com uma qualificação maior. A gente nunca pode ter uma sombra forte pro Vina. Ou um jogador que jogue junto com o Vina, que faça as duas. A gente não pode pensar nisso. Com o mesmo nível. Você não pode colocar o Zé Roberto na prateleira do Vina e nem perto. A gente quer um jogador perto. Precisa ser da prateleira do Vina. A gente sabe que ele é diferenciado. E que bom que ele é diferenciado e joga pelo nosso time. A gente só quer que ele divida um pouco mais as atenções. Como o Mendonça vinha fazendo, mas só que o Mendonça é de outra posição. E a gente precisa de alguém mais centralizado, de arrasto, de bons passes, de rapidez. Com características até parecidas com a do Vina. Que pudessem contribuir. Mas não precisa. Ainda bem que esses números aí mostram que a gente não está precisando de um substituto pro Vina. Não. Eu vou ser irônico agora. Imagina. Mas tem alguns pontos que eu queria falar. Eu queria falar do Vina, né? Foi o último tema que você estava abordando. Eu já falei algumas vezes que ter o Vina é um privilégio. Eu acho que poucos os times vão ter, sim, um jogador tão decisivo quanto a gente tem. E não é que eu não acho que tem que ter meia. A gente falou antes que com o Thiago Nunes podia ser que não precisasse, mas as coisas poderiam mudar e mudaram até mais rápido do que a gente pensou, né? E aí agora o Ceará precisa de meia, porque o Dorival tem jogado com ele bem mais recuado, né? Mas o que eu vejo é assim, se a gente ficar sempre nessa expectativa de que o problema do Ceará é um substituto para o Vina, já é difícil conseguir um. Para conseguir dois é muito difícil, tem que ter meias. Mas não pode achar que esse meia que vai vir vai resolver o problema. Um assunto que até o Klaus levantou aqui, que eu concordo demais, é que precisa de alguém para dividir o protagonismo. E não obrigatoriamente esse protagonista tem que ser o Vina, o reserva do Vina, que vai entrar e manter o nível, entendeu? Então, eu acho que a solução passa muito também por a gente dividir um pouco essa dependência para não ser obrigatoriamente pelo meia em si. Né? Porque pode não ter um meia, mas pode ter um atacante decisivo, pode ter um ponta que vai chamar responsabilidade, pode ter um volante que não vai deixar bater as faltas ligeiro, que vai picotar jogo. Eu acho que falta isso ainda, uma divisão de responsabilidade e não a gente ficar achando que a solução é trazer um reserva ao nível do Vina que vai resolver. O Ceará tem que aprender a jogar sem o Vina ou sem o meia ou com o meia mais fraco que o Vina, porque arranjar outro, talvez o Thiago Galhardo, né? Mas se arranjar outro ao nível de Vina vai ser muito difícil. Então, em termos práticos, eu acho que é importante ter o meia, é importante ter o reserva do Vina,
mas não é o caminho, ao meu ver, é o caminho mais fácil da gente ganhar estabilidade. Eu acho que é muito mais coerente, até mais possível também, é você conseguir outros jogadores para ser protagonistas e conseguirem também resolver o jogo sem a necessidade de ter que ser uma pessoa, um jogador, um atleta nessa posição de meia que vai, quando o Vina não souber, o cara vai botar a camisa lá e vai carregar o time. Porque se for para a gente esperar isso, vai ser muito difícil. Eu acho que a gente tem que dividir mais essa responsabilidade, não ficar só na posição dele, até para quando ele não tiver, ter outros que assumam a responsabilidade e resolvam. Mendoza vinha fazendo isso muito bem. Infelizmente não fez um bom jogo aí contra o Botafogo.